Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira, dia 8 de abril do ano de 2024, o ano da promessa, o ano da vitória, se assim você o acreditar. Meus amados, muitas vezes, devido às nossas reclamações, murmurações, achamos que estamos no beco sem saída. Achamos que estamos em piairote. Quantas vezes que você e eu vivemos momentos em nossa vida achando que não tem mais jeito, achando que já não tem mais saída. Mas Deus, Ele tem a solução do seu problema, está nas mãos dEle. Você não precisa ficar desesperado, murmurando, reclamando, que não vai adiantar de absolutamente nada. Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar somente no Deus de Israel. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele não muda. Ele continua igual. Quem muda muitas vezes somos nós, que queremos ensinar a Deus a trabalhar o que Deus deve fazer por mim e por você. Isso é o que nós queremos muitas vezes. Isso é o que nós queremos ensinar a Deus como deve se trabalhar. Que Deus te abençoe e te guarde nesta noite, te guardando, livrando e protegendo de todo mal. Abra sua Bíblia hoje no livro de Êxodos, Êxodo 14. O título diz assim: a perseguição de Israel. Você muitas vezes está reclamando o quê? De perseguição. Você está reclamando que está sendo perseguido. Mas vamos aprender como é que Deus age na vida daqueles que o confiam. Presta atenção. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés foi Deus. Quer dizer que Deus fala conosco. Deus fala com você. Só que eu e você precisamos dar ouvido. Que Deus não vai falar com aquela pessoa que não quer dar ouvido, não quer dar credibilidade à palavra dele. Não. Deus vai falar somente com aquele que dá ouvido à sua palavra. Deus vai falar somente com aquele que vai dar ouvido ao que Ele quer que seja executado. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte do piairote, entre Migadal e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acamparei junto ao mar. Talvez a posição que você está vivendo hoje, você é obrigado a retroceder. Muitas vezes em nossa vida, nós temos que dar um passo, dois passos, três passos para trás, para que nós possamos ir adiante. Como os atletas que têm o pulo, eles dão dois passos para trás para dar o impulso para poder ir para frente. Muitas vezes, reclamamos das condições que estamos vivendo. Muitas vezes não queremos retroceder, pelo contrário, nós queremos sempre estar avançando adiante. Nós não queremos estar retrocedendo constantemente, não. Quem é que gosta de retroceder? Ninguém gosta de ficar retrocedendo. Pelo contrário, nós queremos ir adiante. Nós queremos ir sempre mais para frente. E diz mais, aqui em piairote, ou seja, o significado de piairote é o beco sem saída, entre Migadol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra do deserto, e os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército e todos os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vocês observam que Deus disse para Moisés: avisa os filhos de Israel que retrocedam,
e acampa em Piairote. Aparentemente não tinha mais jeito, aparentemente estava sem solução. Mas Deus, quando está no controle da situação, Deus ele sabe de tudo que eu e você precisamos. E Deus falou, vou endurecer o coração de Faraó para que vos persigam diante de Piairote. Ou seja, o seu inimigo, aparentemente, pode até te alcançar, só que ele não vai tocar na sua vida. O seu inimigo pode até achar que vai te pegar, mas não vai, porque Deus, ele é quem cuida de você. E no 5 diz, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizeram, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó os seus carros e tornou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros dos egípcios, dos capitões, sobre todos eles, porque o Senhor endurecera o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. O rei preparou carros, preparou cavaleiros, preparou tudo. Aparentemente, o povo de Deus não tinha condições nenhuma de retroceder contra a Israel. E no 9 fala, perseguindo-os os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército os alcançaram e acampado junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-de-Fom. Vocês observam que quando eles alcançaram, no 10 diz, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Às vezes achamos que o nosso inimigo ele vem com tudo, vem com carros, vem com cavaleiros, vem com soldados, vem todo preparado para nos pegar. Só que nós esquecemos de quem está conosco é muito mais maior e é o nosso Deus. E não se preocupe, porque aquilo que você não está vendo, você não fica tão inquieto. Mas quando você levanta os olhos que vê o problema, você acha que é o fim. Você acha que esse problema já não tem mais jeito sobre a sua vida. Pelo contrário, aí é que nós temos que aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. E disseram a Moisés, no 11, será por não haver sepulcro no Egito, que nós tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Porque você não confia em Deus? Deus ele sabe muito bem o que está fazendo com você. O deserto não é para você morrer, não. O deserto é para você se fortalecer. O deserto é para você atravessar. O deserto é para você ir adiante. Você não pode parar pelo meio do deserto. Só que tem uma coisa, meu amado, minha amada, que Deus não gosta, que Deus detesta em nós. É quando eu e você começamos a murmurar. É quando eu e você começamos a nos lamentar. Por que eu não permaneci lá? Por que eu não fiquei lá? Será que lá não havia sepulcros para que a gente fosse enterrado lá? Então você preparou essa armadilha para a gente cair aqui? Porque em Piairote é um beco sem saída. Levantou os olhos e viu quem? Os cavaleiros e os cavalos do Egito vindo buscar o povo dele, porque Deus avisou. Vou endurecer o coração de Faraó para persegui-los. E muitas vezes o que eu e você fazemos é reclamar. Muitas vezes o que nós fazemos é murmurar.
E no 12 fala: não é isso que te dissermos no Egito? Deixa-nos para que servimos aos egípcios, pois melhor nos foram servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pessoa murmuradora, pessoa que só reclama. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Deus, nessa noite, meu amado, minha amada, está dizendo para você: não temas, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus que pelejo por vós. Disse Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vê, nunca mais tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Por que é que você fica falando demais? Por que é que você fica reclamando? Por que é que você fica achando que Deus te esqueceu? Aquietai-vos, fica quieto, quietinho, silêncio. Deus é quem vai pelejar por vós. Sabe esse problema que você está enfrentando? Se você ficar quieto, nunca mais tornará a ver. Se você ficar em silêncio, nunca mais vai tornar a ver este problema. Quantas vezes, meu amado, minha amada, que o nosso Deus nos orienta a permanecer em silêncio e nós queremos falar mais alto. Aquietai-vos. Nessa noite, Deus manda dizer para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida. Aquietai-vos e vede o livramento que eu te dou nesta noite. Aquietai-vos. Disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que o marchem. Meu amado, minha amada, muitas vezes não é momento de estarmos clamando. Não, muitas vezes é momento de tomarmos atitude. Nós temos que orar sempre, constantemente temos, mas também nós devemos agir, precisamos tomar atitude. Deus disse para Moisés: Moisés, por que está me clamando, Moisés? O que você tem na sua mão é tu. Levanta o teu bordão, estende sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e entre nele, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Deus, Ele tem um compromisso contigo. Não acha você que Deus te esqueceu? Não. Seus inimigos, seus perseguidores vão tudo cair. Não vai ficar um de pé. Então, o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para de trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles que para esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este aquele não puderam se aproximar. O anjo do Senhor, ele vai adiante de você. O anjo do Senhor, ele vem por detrás de você. Ele te cerca. O seu inimigo aparentemente até está perto, mas Deus não vai permitir que vocês se encontrem. Foi isso que Deus fez. Deus retirou o anjo, a coluna de fogo, e pôs para de trás para que confundisse os egípcios. Seus inimigos estas noites estão sendo confundidos. E diz mais: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriente, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Deus tem uma saída para tudo. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco,
e a água lhe foram qual um muro à direita e à sua esquerda. Veio o vento e abriu. Deus só assim fez assim, ó, com as narinas, repartiu o mar. Oh, glória, que maravilha, né? Os egípcios que os perseguiam entraram nele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e a nuvem, viu o acampamento dos egípcios alvoroçado, e o acampamento dos egípcios enterrou-lhes a roda dos carros e fez-o andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Deus pelejou contra quem? Contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e todos os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios fugiram para de encontro a ele. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. No 28, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros e todos os exércitos de Faraó, que o haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel, caminhando a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe deram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. No 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E eu vi Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e temeu ao Senhor, confiou no Senhor em o seu servo Moisés. Sabe o seu inimigo? Ele não vai te alcançar. Pelo contrário, você vai ver ele morto, como viram os filhos de Israel, os soldados egípcios na beira da praia, todos eles mortos. Deus, quando te chama, quando chama a mim, chama você, ele se responsabiliza. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, meus amados? Momentos que nós precisamos clamar, momentos que nós temos que tomar atitude. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Deus de amor, meu Pai, nesta noite nós entendemos, meu Pai, que o Senhor fala àqueles que dão ouvido ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: peça que aos filhos de Israel marche. E nesta noite o Senhor nos diz: não podemos parar, não, vamos marchar. Quantas vezes que estamos diante de Piairote e queremos retroceder, e queremos parar da situação que estamos. Não, nós iremos adiante. O nosso inimigo pode até tentar nos pegar, nos perseguir, mas a tua mão poderosa é quem vai nos livrar. Senhor, dê uma ótima semana mais que abençoada para esse meu irmão, essa minha irmã que me assiste neste momento. Que o Senhor possa livrar, como livrou o povo aqui de Israel da mão dos egípcios, Pai. Livra-nos dos perseguidores, dos ofensores. Livra-nos, ó Pai, daquilo que nós não estamos vendo. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados? Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. E você que crê, diga amém. Amém? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, uma ótima semana.